SEAP realiza este evento que denominamos Conversas com os Candidatos ao Governo do Estado desde as eleições de 2002. É a quarta edição desse evento, tem sido bem prestigiado pelos então candidatos. O candidato ao governo pelo PDT, deputado federal Vieira da Cunha, nos brinda com a sua presença inicialmente. Os candidatos, a senadora Ana Amélia Lemos e Roberto Urbana, já confirmaram a presença. O debate se organiza da seguinte maneira: nós encaminhamos 6 questionamentos aos candidatos, antecipadamente. Eles vão ter de 8 a 10 minutos para suas respostas. E, ao final dos questionamentos, 10 minutos livres para as considerações finais. Vamos dar, então, início ao debate. Bem, a primeira das perguntas que encaminhamos aos candidatos diz respeito ao tema da escolha de conselheiros para o Tribunal de Contas do Estado. A pergunta é a seguinte: durante o exercício do próximo mandato, abrirão cargos no Conselho de Contas, por aposentadorias compulsórias, para as vagas reservadas à escolha do governador e da Assembleia Legislativa. O SEAP, apoiado pela nossa entidade de representação nacional, a FENAS-TC, participa da campanha Ministro e Conselheiro Cidadão. Entendemos que o processo de escolha deve ser democrático, transparente e republicano. Não pode ser tratado como um assunto interna corporis ou de composição da base de sustentação do governo. Nas vagas de escolha do Legislativo, o processo tem que ser público, transparente e inclusivo, permitindo aos cidadãos brasileiros que preencham os requisitos constitucionais de investidura, idade mínima, idade moral, conduta ilibada e notórios conhecimentos para o exercício do cargo, possam inscrever-se e ter os mesmos direitos na apresentação de seu currículo, defesa de sua candidatura, em sabatina ou oitiva perante a comissão parlamentar própria, e exposição pública dos motivos que o levam a pleitear a cadeira de conselheiro no Tribunal de Contas. A pergunta é a seguinte: eleito governador, qual a sua posição sobre o tema da escolha dos conselheiros e ministros e como conduzirá a escolha do candidato à vaga de conselheiro do Tribunal do Rio Grande do Sul de sua responsabilidade? Minha saudação a todos os participantes deste encontro. Para mim é um prazer estar aqui e ainda na condição de primeiro, que eu saiba, postulante ao governo do Estado a comparecer aqui ao egrégio Tribunal de Contas do Estado. E faço isso com muito prazer e já cumprimentando o SEAP por essa promoção, por esse evento que nos permite, em primeiro lugar, e acho que só por isso já estaria justificado o evento, pautar dentre os candidatos ao governo temas que são muito relevantes. Quero dizer da satisfação de estar aqui na presença de Sua Excelência, senhor conselheiro Duraldo Loureiro, com quem eu tive o privilégio de conviver como deputado estadual e sou, portanto, testemunha da maneira como ele exerceu todos os cargos que conquistou ao longo da sua vida pública. Então, as minhas primeiras palavras são de cumprimentos às entidades promotoras deste encontro, meus cumprimentos também aos servidores. Eu já fui colega, já tive a honra de ser assessor de conselheiro aqui no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Me sinto aqui em casa. E meu querido e saudoso sogro, Romildo Bolzan, que tem uma passagem marcante, né, por este tribunal, né, me ensinou não só a respeitar, né, como admirar o trabalho daqueles que se dedicam a fazer esta Corte de Contas, uma instituição respeitada que é, não só aqui no Estado, mas nacionalmente. Então, as minhas primeiras palavras são não só de reconhecimento, mas de admiração pelo trabalho que o Tribunal realiza. Gostaria que o Eduardo transmitisse aos demais conselheiros essa minha mensagem. E, bom, eu já estive também do outro lado do balcão aqui no Tribunal, porque eu fui auditado 2 vezes,
né, quando fui diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, no período de maio de 1986 a junho de 1988. Vocês imaginem um rapaz de 26 anos de idade, recém-feitos, ser o diretor-geral de uma autarquia com 2.000 servidores e tendo a tarefa complexa de cuidar da limpeza urbana, do recolhimento, do destino final do lixo, numa capital do estado como Porto Alegre. Então foi meu primeiro desafio na administração pública e que eu encarei com muito entusiasmo, com muita dedicação. Foi um trabalho depois reconhecido, porque graças ao trabalho que eu exerci como diretor-geral do MNU, eu fui depois eleito vereador de Porto Alegre, no ano de 1988. E num segundo momento, eu fui presidente da Companhia Estadual de Energia Elétrica, que na época tinha a responsabilidade de administrar a questão da energia em todo o estado do Rio Grande do Sul, que não tinha havido ainda a privatização parcial da companhia. Nós tínhamos 10.000 empregados e tínhamos a tarefa, né, de distribuir, de transmitir, de gerar energia no estado. E assumi a empresa num período de profunda crise, não só da CE, mas do setor elétrico nacional. E ali também foi um grande aprendizado. E me recordo que eu carreguei uma multa da minha gestão, da qual recorri e venci. As minhas contas foram aprovadas, inclusive sem a multa que me havia sido imposta por vocês, mas que eu consegui reverter aqui no pleno do Tribunal de Contas. Alguns me diziam: não, mas paga a multa, tu foi presidente da CE, com todos os problemas, e só te impuseram a multa. Eu digo: mas eu não mereço essa multa, eu vou à última instância. Fui e ganhei. Então, minhas contas foram aprovadas sem ressalvas e sem multa, nos períodos em que eu fui administrador público. Feitas essas observações iniciais, vamos à pergunta que me foi feita sobre a questão da escolha dos conselheiros. Bom, nós sabemos que, e a própria pergunta refere, né, quais são os requisitos que estão na Constituição para a escolha do conselheiro, mais de 35 anos, idoneidade moral, reputação ilibada e os notórios conhecimentos que estão previstos na Constituição Federal. Esses requisitos formais e constitucionais, entretanto, não quer dizer que não se possa ter uma postura de abertura política, né, para que os nomes que sejam indicados pelo governador passem por um processo como é a reivindicação, que eu considero justa, de maior transparência e de maior participação nesse processo. E eu quero aqui publicamente assumir esse compromisso, né, se eu tiver a honra de ser governador do estado do Rio Grande do Sul, de buscar essa maior participação, a democratização do processo, né, a transparência do processo, não só nas vagas da escolha do legislativo, como está na questão, mas nas minhas próprias vagas, se elas surgirem, quando surgirem. Fica esse compromisso público, né, de ter essa interação, esse diálogo, né, essa aproximação, para que nós possamos juntos escolher um nome que tenha a qualificação necessária para exercer tão relevante e importante função pública. Eu gostaria de destacar a presença do diretor da Sociedade de Economia do Rio Grande do Sul, do Sindicato de Economistas do Rio Grande do Sul, Júlio Elmar Vargas. A próxima pergunta é sobre a auditoria na Receita Estadual. No relatório do parecer prévio das contas do governador de 2013, a folha 809, a equipe de auditoria anotou o seguinte: a Receita Pública do Estado permaneceu apresentando obstáculos às ações de controle externo que têm por objeto a análise das práticas relacionadas com a administração tributária, especialmente quanto ao exercício de suas competências fiscalizatórias, onde se incluem os procedimentos vinculados aos autos de lançamentos realizados, as extinções de bens tributários e ao controle sobre concessão e fruição de benefícios fiscais e termos de acordo para liberações de créditos de ICMS e exportação. Exemplificadamente, a população segue sem saber se existem ganhos, quais os ganhos de interesse público e o efetivo cumprimento das obrigações das empresas que recebem os benefícios fiscais. Pois bem, eleito governador,
Qual será a sua conduta frente a esse tema? Esse é um tema da maior relevância, haja vista a situação que é pública. Eu sei que o tribunal há pouco se manifestou, inclusive, sobre as contas do governo do Estado no ano passado, né, no 2013. Então, os senhores sabem, melhor do que eu, qual é a situação que se encontra no nosso Estado do Rio Grande do Sul, o seu déficit, tanto orçamentário como financeiro. E a situação é tão grave que nós temos que explorar todas as formas de alcançarmos, buscarmos pelo menos, o reequilíbrio econômico e financeiro do Estado. E isso passa pelos mais diferentes setores, tanto na questão da receita, e aí envolve combate à sonegação, envolve a própria dívida ativa e os benefícios fiscais. Então, toda a ação que vise a fazer com que haja, que diz respeito a esse processo, mais transparência e mais controle, será muito bem-vinda no meu governo. Evidentemente que nós temos que cumprir a lei. E nós temos uma legislação tributária em vigor, o Código Tributário Nacional estabelece alguns limites para a questão da transparência e da exposição de dados nesta área. Os senhores sabem, porque são da área, a que limites eu me refiro. Então, dentro do que permitir a legislação tributária nacional, a ação do Tribunal de Contas nessa área será muito bem-vinda, porque irá ao encontro dessa série de medidas que o próximo governo, independentemente de quem estiver em comando, terá que tomar para vencer essa profunda crise em que nós nos encontramos. Pelos dados de que eu disponho, nós tivemos um déficit orçamentário de 1 bilhão e 400 milhões e, só do ponto de vista financeiro, de praticamente 4 bilhões no ano passado. Não sei se esses dados que me passaram batem com o resultado da apreciação das contas do tribunal. Eu, inclusive, vou requerer uma cópia desse expediente, que é público, para que a gente possa atualizar as informações de que eu disponho e que me foram passadas como candidato a governador. De qualquer maneira, mesmo que haja alguma divergência nesses números, a situação realmente chegou a um ponto de insustentabilidade. Tanto é assim que o atual governador tem se utilizado de alguns expedientes para poder tocar o dia a dia do governo, como é o caso dos saques bilionários, dos depósitos judiciários, como todos nós sabemos é dinheiro das partes, que terá que ser devolvido, devidamente corrigido, e também os saques do Caixa Único. E esse é um expediente finito, esse é um expediente que são recursos finitos, e que mais dia menos dia essa fonte vai secar, e nós temos que tomar uma série de providências e medidas que façam com que o governo não continue dependente desses tipos de expedientes para poder cumprir as suas responsabilidades. Então, essa questão dos benefícios fiscais ela é realmente muito importante, e de minha parte haverá toda a abertura para que os entraves que são apontados e que hoje existem na Secretaria da Fazenda possam ser removidos. Evidentemente, repito e faço essa ressalva dentro do que nos permite a legislação tributária nacional. A pergunta seguinte diz respeito à dívida pública e ao financiamento do Estado. No relatório do parecer prévio das contas do governador de 2013, normalmente, então, nas folhas 7 e 9,6, consta a seguinte anotação: com os superávites primários acumulados nos 4 anos de gestão de 2007 a 2010, foram poupados cerca de 6,3 bilhões, enquanto nos 3 anos da atual gestão, 2011 a 2013, a economia foi de 2,9 bilhões. Em 33 anos, de 1971 até 2003, o Estado apresentou déficits primários. Isso explica a formação de uma dívida que, em 28 anos, entre 1970 e 98, o ano do Acordo Geral, foi multiplicada por mais de 27 vezes em valores constantes. Considerando-se o quadro histórico apresentado, não obstante a queda em 2012 e
2013, foi significativa a poupança efetuada com superávites primários a partir de 2004, embora só tenha sido possível por causa do aumento da receita, da contenção de despesas e de investimentos e do não cumprimento anual de mais de 2 bilhões com as vinculações constitucionais. Mais adiante, no mesmo parecer, nas folhas 804, segue a análise no seguinte sentido: o peso do pagamento da dívida intralimite, ou melhor, da parcela intralimite da dívida contratual, aquela que foi pactuada lá em 98, custou aos cofres do Estado, em 2013, 2,575 bilhões de reais. Apesar desse sacrifício, o estoque dessas obrigações superou 50,3 bilhões de reais, sendo que a conta resíduo, que traduz um montante não amortizado em face do limitador de 13% da receita líquida real, somou 21,624 bilhões de reais, em números de 31 de 12 de 2013. O resíduo, portanto, quase chega à metade do montante devido em fins de 2013. Esse quadro, que não é apenas do Estado do Rio Grande do Sul, tem mobilizado entes da Federação e setores da sociedade para que a União revise os critérios de indexação do contrato de renegociação, firmado em 98. A mobilização nacional resultou na apresentação do projeto de lei complementar 238 de 2013 em tramitação no Congresso Federal. Caso aprovada pelo Legislativo Federal, por força de seu artigo 4º, a atualização do principal contrato do Estado, hoje vinculado ao IGPDI, mais taxa de 6% ao ano, passará a ser pelo IPCA acrescido de taxa de 4% ao ano. Caso a taxa Selic ofereça uma variação inferior, será automaticamente utilizada, deixando de considerar o IPCA, acrescido dos 4% aqueles mencionados. Esse projeto contribui para que o Rio Grande do Sul possa liquidar a dívida contratada com a União no prazo de 30 anos, ou seja, em 2028. No entanto, não resolve nossos problemas imediatos, mantendo o nível de desembolso. Nos últimos anos, foram tomados empréstimos para a reestruturação da dívida, como o BID, em 2008 e 2010, que somaram 1.983.251.446,26 reais, e ingressaram valores classificados como investimentos em 2011, 12 e 13, que somaram 1.733.599.276,85 reais. Desse modo, revela-se a ampliação do espaço para novos endividamentos, a partir do tipo de condução da dívida, da questão da dívida. Além disso, mantém-se a relação de ingerência da União sobre nossas finanças através dos chamados planos de ajustes fiscais, pactuados regularmente, e não diminui o fluxo anual de sangria dos nossos recursos em direção ao sistema financeiro através do orçamento da União, o qual, por força do artigo 12 da Lei Federal 94, 96 e 97, determina o uso integral dos valores arrecadados dos estados para pagamento da dívida federal. Os movimentos sociais têm defendido o refazimento desses contratos com a aplicação do IPCA como indexador da dívida, retroativamente, portanto, desde o início do contrato, não apenas daqui para frente, como propõe o projeto que está em tramitação no Congresso Nacional. Propomos a não cobrança de juros, que nada mais é que o lucro sobre o capital emprestado, portanto, procedimento inaceitável em relações entre os entes da Federação, e a revisão do limite de comprometimento da receita líquida real, que hoje está fixado em 13%, se propõe que seja 6%. Mais de 120 entidades reunidas em Brasília, na OAB Federal, em 15 de maio do ano passado, entre elas o SEAP, assinaram um manifesto nesse sentido. Pois bem, eleito governador, qual será a sua posição a respeito do tema? Em primeiro lugar, eu agradeço a aula aí, né? Porque a pergunta já nos passa uma série de informações e que me permite até atualizar alguns números de que eu dispunha. Por exemplo, essa questão da dívida. Até agora eu tenho falado o seguinte, e com muita ênfase,
a ponto de ter sido chamado pelo governador atual de furioso no último debate. E eu disse que não é a fúria, eu estou indignado. Né? E acho que a grande maioria dos gaúchos estão e vão mostrar nas urnas. Porque esse quadro aqui é um quadro realmente inaceitável. Inaceitável. Nós assinamos um contrato em 98, como diz aqui, com deságio, na época devíamos 9 bi e pouco, ficou 7 bi e meio, números redondos. Pagamos pelos números de que eu disponho 17, cerca de 17 bi, e devemos 44. Agora aqui diz que são 50. Então já vou começar a usar 50, que é mais ainda do que os 44. Então, assinamos 7 bi e meio, pagamos 17 e devemos 50. Só por aí não se precisa falar mais nada, que as pessoas que não são afeitas a números vão entender do que nós estamos falando. Essa verdadeira sangria, que é a expressão utilizada na pergunta e que eu tenho repetido a exaustão, porque é disso que se trata, é uma sangria dos nossos recursos estaduais. E o pior é o seguinte, a origem dessa sangria é um castigo. Castigo por nós não termos o Banrisul Banco Público. Porque os 13% nos foram impostos porque o Rio Grande do Sul não quis privatizar o seu banco. Vocês lembram, na época, a grande discussão do governo Fernando Henrique. Bom, que o FHC nos tenha imposto isso, eu até compreendo, porque havia toda uma pressão, né, um governo que tinha esse viés privatista. Agora, que o Lula tenha mantido nos seus 8 anos e que a Dilma mantenha agora o castigo, mais 12 anos de castigo, quando nós temos, tudo isso é importante, o projeto que está lá é importante, não tenha dúvida, até que nós aprovamos na Câmara com a celeridade que o assunto requer. Foi para o Senado, o ministro Guido Mantega acampou no Senado e está lá na gaveta do Senado da República. O Tarso tem dito agora que em novembro vai ser votado. Casualmente, por coincidência, depois da eleição. Qual é a garantia que se tem? Se nem no período eleitoral, que é onde a pressão política é mais forte, e eles admitem votar, muito menos depois da eleição, na minha opinião, inclusive em função dos sintomas que a economia está apresentando. Nós estamos aí com a inflação em 6,5% e a tendência é de aumento maior. Estamos com as previsões de crescimento do PIB sendo revisadas constantemente para baixo. E a situação que se afigura depois da eleição é muito mais grave do que nós estamos vivendo hoje na nossa economia. Então, que tipo de garantia nós temos que esse projeto será votado no Senado? Nenhuma. Essa é a realidade política, nenhuma. Então, e mesmo assim, esse projeto não resolveria, como bem está fundamentado na pergunta. Claro, torna a dívida pagável, termina com a bola de neve, que se transformou em função do IGPDI e a taxa absurda de juros, cobrança de juros entre entes federativos, não se justifica, concordo plenamente, tá? E se transformou nessa bola de neve, IGPDI mais 6%. O que nós temos que fazer? Eu vou lembrar na minha gestão na CE, que eu me referi aqui na abertura desse nosso encontro. Droaldo, quando eu assumi a CE, existia uma negociação em curso com o governo federal da chamada CRC, que era a Conta de Resultados a Compensar. O que era essa conta? O governo federal utilizava o represamento da tarifa de energia como instrumento de combate à inflação. Mas ele reconhecia que não estava dando para as empresas a tarifa devida. E passava para essa conta uma espécie de crédito, que no futuro iria ser, então, reconhecido. E esse encontro de contas acabou coincidindo exatamente com o meu período na presidência da empresa. Foi lá no final de 1992, início de 93. Final de 92. E na época era DENAI, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, que comandava esse processo. Eu perdi as contas às vezes que eu tive que viajar para Brasília para negociar o valor devido ao CE. E uma insensibilidade total. Eles não reconheciam o custo dos chamados servidores exaltáricos da companhia, que impactava a tarifa, mas o governo federal não reconhecia. Isso foi gerando, né, uma diferença muito grande entre aquilo que o governo federal dizia que era devido à CE e aquilo que nós nos achávamos no direito de receber.
Chegou um ponto insustentável que eles disseram que não iam pagar. Eu reuni a minha diretoria e ali foi uma polêmica muito grande, porque houve uma divisão, porque muitos achavam que se nós peitássemos o governo federal como eu queria, nós estaríamos sujeitos a uma série de retaliações, porque, como todo mundo sabe, isso é uma concessionária, e o poder concedente é a União. Então o pessoal dizia: Vieira, não faça isso, porque nós vamos ser retalhados e a CE vai ter problemas sérios. Eu digo: mas eu não posso assumir isso, quer dizer, vai ficar sobre os meus ombros a responsabilidade. Aí fui ao Colares, e eu, como se fosse hoje, primeiro falei com o DIP, que era o secretário de Minas e Energia. Muita gente disse que a Dilma não era a Dilma, era o DIP. A Dilma foi sucessora do DIP, e o DIP se convenceu que eu tinha razão, e fomos ao Colares. Nunca me esqueço do despacho com o Colares. O Colares chegou para mim, que foi secretário na época do trabalho, se não me engano. Vieira, tu estudou direitinho esse negócio aí? Eu digo: estudei, governador. Tu tem certeza que isso tem chance? Eu digo: absoluta certeza. Só sabe como é que a cabeça de juiz, eu me lembro na época, eu disse para ele: se certeza que nós vamos ganhar, eu não posso lhe dar. Agora, que tem fundamento, a ação tem. Toca-lhe ficha que eu sou aqui. E entramos em juízo em fevereiro de 1993. Agora, transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal depois de 18 anos de tramitação. E agora a CE recebeu 3 bilhões de reais que vieram para os nossos cofres em função da ação que nós entramos lá em fevereiro de 93. Eu cito esse episódio porque é exatamente o que nós temos que fazer. Se o governo federal continua insensível e não reconhece questões que estão aqui bem resumidas e expostas na fundamentação da pergunta, vamos bater nas portas do judiciário, Adolfo. Não nos resta outra alternativa. O que nós não podemos continuar é sangrando do jeito que estamos sangrando. Isso faz com que a capacidade de investimento do Estado seja completamente aquém das necessidades mínimas. Então aí as nossas estradas, na situação que vocês sabem que estão, nossa infraestrutura, o piso do magistério, nós não conseguimos honrar com a Lei Nacional do Piso. Estamos com a questão da saúde, na situação que está, a segurança pública não se fala. Vocês viram que na semana passada saiu o mapa da violência atualizado. Eu fiquei impressionado. Impressionado. Eu conheço gente, das minhas relações de amizade pessoal, vocês devem ter também, que até hoje não conhece o Rio de Janeiro, com medo de ser assaltado. Não foram ao Rio, não vão no Rio, porque tem a síndrome do roubo, do assalto. Pois no mapa da violência da semana passada, que é um estudo sério, um estudo acreditado, o número de homicídios por 100 mil habitantes na capital do estado do Rio Grande do Sul é de 42. Porto Alegre. No Rio de Janeiro, 21. Exatamente o dobro. Os que moram em Porto Alegre e que não conhecem o Rio com medo de assalto, não sabem que aqui o risco de ser assaltado é 2 vezes mais do que no Rio de Janeiro. Isso é um estudo sério, um estudo que foi publicado, que tem o aval do próprio governo federal. Ao passo que o Rio de Janeiro, com todos os seus problemas e a sua complexidade, conseguiu avançar na redução dos índices de criminalidade. São Paulo também. São Paulo é 15,8. E eu não estou dizendo que são bons índices, porque no Uruguai, aqui do lado, é 5. São 5 homicídios por 100 mil habitantes. 5. Isso é civilização. Nós aqui convivemos na capital com 42. É fruto do quê? Dessa deterioração dos serviços públicos essenciais no nosso estado. Basta dizer que quando o Colares foi governador, faz 20 anos que nós saímos do governo, tinham quase 30 mil brigadianos. O efetivo era 28.500 e alguma coisa. Hoje tem quase 6 mil a menos. Passaram-se 2 décadas, quer dizer, as demandas aumentaram e nós temos quase 6 mil policiais a menos nas ruas. O que fazer? Está aí a Copa do Mundo.
Eu perguntei para o Fortunati qual foi o índice de criminalidade da Copa, Fortunati, em Porto Alegre. Praticamente zero. Por quê? Houve integração das polícias, houve efetivo nas ruas, trabalhar com inteligência, com planejamento. Então, o que fazer, todo mundo sabe. O que tem que fazer, como fazer. Todo mundo sabe. Agora, precisa ter recursos humanos, recursos materiais, para poder colocar em prática, né, as ações necessárias para diminuir essa escalada de violência e de criminalidade. Claro que também com a questão do sistema penitenciário, que é uma vergonha. Não sei se isso foi objeto da discussão, se está no relatório, né, mas é um negócio assim, e eu digo isso porque a minha última vez que eu atuei no Ministério Público foi na várias execuções criminais de Porto Alegre. Eu fazia inspeção no Presídio Central. Não sei do que eu estou falando. Faz 20 anos que eu deixei essa função. E as coisas só deterioraram e degringolaram, já eram graves na época, são muito piores hoje. Tanto é que o próprio CNJ teve aqui, o presidente do Supremo teve aqui, o ministro Joaquim Barbosa, e declarou publicamente o que todos nós já sabemos há muitos anos. E aí o que dá? Estamos esvaziando, estamos fazendo, estamos tomando as providências. O governo do gerúndio, né? E as coisas não acontecem. E aqui no Partenon, na capital do estado do Rio Grande do Sul, uma das piores cadeias do Brasil. Isso é uma vergonha para nós, gaúchos. É uma vergonha. Agora, eu reconheço que para que providências efetivas sejam tomadas, tem que haver margem para investimento, né? Recursos. Então, essa pergunta é o âmago, né? É o fulcro, é o núcleo da questão. Tanto é assim que os debates que nós temos feito entre os candidatos a governador giram todos eles em torno dessa questão da dívida. Não podia ser diferente. Não adianta apresentar planos e projetos se nós não tiver condições de executá-los. Então, tudo passa por aqui. Então, essa posição do governo do Estado, né, mais proativa, né, de fazer valer os nossos direitos, de questionar, inclusive judicialmente, se necessário, essas condições a que nós estamos submetidos, é absolutamente necessário, é urgente e é inadiável. E nós vamos seguir, né, por esse caminho, não nos resta outra alternativa. A próxima questão é sobre Previdência Pública. Novamente destacamos o relatório do parecer das contas anuais do governador de 2013, onde consta a seguinte análise sobre o tema da Previdência na folha 803. O governo estadual é o responsável único pelo pagamento dos atuais proventos dos servidores em regime chamado de repartição simples, representando atualmente a principal variável de desequilíbrio estrutural das finanças do Estado. Em 2013, faltaram 6,504 bilhões para a cobertura total das despesas do RPPS. Para os servidores que ingressaram a partir de 18 de julho de 2011, foi criado o Fundo Previdenciário de Capitalização, chamado Fundo Prev, cuja alíquota de contribuição patronal é de 13,25%, igual ao do servidor, aplicada a partir de abril de 2013. Assim, com o aumento do número de inativos, haverá necessariamente de ampliar o aporte de recursos para a cobertura do RPPS, entendida que se trata de uma obrigação do Estado. Eleito governador, o senhor visualiza alguma fonte de financiamento? Qual a política de enfrentamento desse tema será adotada no seu governo? Efetivamente, esse é um dos grandes desafios. Os números falam por si só. Em 2013, faltaram 6,5 bilhões para a cobertura. E é um tema nacional. Eu acho que nós temos que procurar, juntamente com os outros governadores, uma fórmula que nos permita equilibrar o sistema. Eu confesso que, em relação a esse tema, eu não tenho essa fórmula. Nós temos conhecimento da situação, algumas providências já foram tomadas recentemente, né? Não resolve, mas ameniza a situação, que foi esse aumento da alíquota, né? E temos que debater essa questão. Eu sei que eu sou também servidor público, né? Sei que há de parte de muitos que estão no regime geral de previdência, questionamento a respeito
das regras da Previdência no setor público, mas nós, ao contrário da iniciativa privada, nós contamos sobre o total dos nossos vencimentos. Tá? Então as pessoas se esquecem disso quando criticam, né? Ou quando dizem que seria um privilégio que o serviço público tem. Então, nós pagamos sobre o total dos nossos vencimentos ao longo de toda a nossa vida funcional, para ter depois a aposentadoria integral. Né? Então isso tem que ser dito, esclarecido nesse debate público que se faz a respeito da questão previdenciária. Agora, é claro que nós temos que procurar alguma fórmula, eu, sincero e honestamente, não sei qual é. Não é um problema só nosso, do Rio Grande do Sul, é um problema que atinge, né, os estados em geral e tende a se agravar em função exatamente dessa questão do aumento da longevidade. Felizmente, nós estamos vivendo mais, né, e isso tem os seus reflexos, né, na questão previdenciária. É um dos grandes debates nacionais. E se eu tiver a honra de ser eleito governador do estado do Rio Grande do Sul, vou procurar participar dos fóruns, né, nacionais sobre isso e buscar uma articulação política junto aos demais colegas governadores, sensibilizar a União, a Presidência da República, para que a gente encontre, né, uma fórmula que permita alcançar o equilíbrio do sistema, pelo menos a médio e longo prazo. Né. Dificilmente o Rio Grande do Sul, isoladamente, vai encontrar, né, uma maneira de resolver, né, esse assunto, haja vista a magnitude do número de 6,5 milhões que foi detectado, né, como falta de cobertura de despesas no ano de 2013. É um tema muito importante, relevante, um dos grandes desafios que vai ser objeto das nossas preocupações e articulações junto aos demais governadores e principalmente o governo central. Obrigado, candidato. Próximo tema é saúde pública. Novamente, o parecer prévio de 2013, folhas 799 a 801, de onde tiramos os tratos que vamos mencionar aqui. Os gastos em saúde devem ser avaliados... Deixa eu só voltar ali, que eu me esqueci de uma questão importante na Previdência, que a saída só não pode ser o confisco, né? Porque simplesmente se poderia dizer, não, mas então aumenta a alíquota. Aí, aumento de alíquota que já está em 13,25, não pode ser o confisco. Deixar bem claro que a minha posição a respeito disso. Excelente. Vamos lá. Os gastos em saúde devem ser avaliados perante a Constituição Federal, emenda constitucional número 29 de 2000, mínimo de 12% da receita líquida do imposto de transferência, e a Constituição Estadual, emenda constitucional 2599, mínimo de 10% da receita tributária líquida. Devido à normatização trazida pela Lei Complementar 141 de 2012, aplicada a partir de 2013, a análise do parecer separou dois momentos, um até 2012 e outro a partir de 2013. Até o exercício de 2012, sem o acréscimo dos gastos da Corsan, em nenhum exercício da série analisada, de 2001 até 2012, foi atingido o índice mínimo exigido pela Constituição Federal de 12%, apesar do crescimento observado, que resultou no índice de 9,66% em 2012, quando em 2011 e 2010 ainda havia sido em torno de 8%. Em 2013, verificou-se novamente a elevação dos gastos em saúde, principalmente em outras despesas correntes e investimentos, um montante aproximado de 650 milhões de reais, alcançando 2.827 milhões de reais, com 12,39% da receita líquida do imposto de transferência. Com relação ao mínimo de 10% da receita tributária líquida, como determina a Constituição Estadual, esse índice foi cumprido pela primeira vez em 2012, alcançando 10,52%, e em 2013 com 13,41%. A partir de 2013, ficou determinado pela Lei Complementar 141 de 2012 que as despesas da Corsan com saneamento não compõem mais a apuração do mínimo constitucional em saúde. Todavia, para aquelas classificadas no grupo pessoal e encargos sociais, houve o aproveitamento de despesas controversas, que no entendimento do próprio Poder Executivo são vedadas pela referida Lei Complementar, a qual, por sua vez, estaria ferindo princípios constitucionais.
Excluídas tais despesas, pelo princípio da prudência, o percentual alcançado seria de 9,15% da receita líquida de impostos e transferências e 9,9% da receita tributária líquida. Os valores destinados para as vinculações constitucionais têm sido inferiores aos mínimos estabelecidos na Constituição Estadual. Na saúde, excluídos pelo princípio da prudência as despesas controversas, quais sejam contribuições patronais ao IP Saúde, inativos e pensionistas da Secretaria da Saúde e despesas de outros órgãos que atuam diretamente na área da saúde, teriam faltado recursos no montante de 650 milhões, considerando o mínimo exigido pela Constituição Federal. Considerando-se a Constituição Estadual, teriam faltado 20,9 milhões. Pois bem, eleito governador, qual seria a sua política para reverter esse quadro? E mais, quais seus compromissos em relação ao tema da saúde? Deixa eu entender, se me permite, essa questão antes de partir para a resposta. Aqui está se dizendo, então, pelo que eu pude compreender, que em 2013 se alcançou, então, os 12%, 12,39% da receita líquida tributária. É isso, né? Não, na verdade, considerando aquelas despesas ditas controversas, né? Que são aqui, as contribuições patronais da IP Saúde. Então, sem as controvérsias é 9,15%. Isso. Tá. 9,15% frente à Constituição Federal e 9,9% eu frente faço à a pergunta porque o governador tem dito que aplicou 12%. Ele aplica, então, o raciocínio dele é correto se considerarmos que ele inclui essas tais despesas controversas. Admitidas pelo próprio governo do Estado. Pelo próprio governo. Quer dizer, sob análise técnica do tribunal, o índice correto é 9,15%. Conforme apontado pelos auditores no parecer prévio, sim. Tá. O tribunal... Porque vocês tiram essas controvérsias que estão explicitadas aqui, né? Exatamente. Que é patronais do IP Saúde, nativos pensionistas da Secretaria da Saúde e despesas de outros órgãos, que atuam diretamente na área da saúde. Foi o que apontamos no relatório. Sim. Quer fazer aqui, porque está sendo transmitido disponibilizado, é o parecer prévio das contas do governador e o que está se apresentando aqui é importante que, de fato, a equipe aponta essas controvérsias. Essa é uma opinião do corpo técnico da instituição técnica. E também tem a opinião divergente do Ministério de Contas, também faz uma avaliação. Mas o que vale para efeito externo é a decisão que essa corte deu no plenário quando disse que a aplicação foi de 12% a 39%. Então, isso é relevante que o senhor não saia daqui com a impressão de que o Tribunal de Contas disse que é 9% e o governador dizendo que é 12%. Não. O Tribunal disse, na sessão plenária, que foi aprovada, que acolheu essa tese das despesas controversas, que não é de hoje, isso já vem de algum tempo. Então, o índice oficial que o Tribunal reconheceu é o 12,39%, só para isso ficar claro. Isso pela primeira vez. O Léo que é eu não entendi. O Léo é o diretor da área de cultura. Porque uma coisa é agora a votação foi feita em relação ao parecer prévio das contas do governador, mas o momento da certidão da saúde é outro. Então, no momento da emissão da certidão, nós discutimos amplamente na área técnica essa questão do atingimento dos 12% ou não. E aí eu iria além da questão do princípio da prudência, que o tribunal também tem que ter na sua área técnica, que essa discussão desses gastos que poderiam ser excluídos ou não, essa discussão iria longe. E o governo do Estado ele perderia os recursos por uma certidão da saúde negativa. Então, e isso não é um favor ao governo do Estado, mas especialmente à população do Rio Grande do Sul, porque quem sofreria isso seria todo o Rio Grande do Sul, com uma certidão que estaria sendo discutida e a discussão iria muito à frente. Então, nós entendemos que, tecnicamente, no momento, o índice apurado pela equipe técnica de 12, que é a certidão que está vigorando o Tribunal de Contas, ele foi adequado para o momento. Temos que discutir muito isso para os
nas próximas análises aí que vamos fazer ao longo desse próximo ano, haverá essa discussão dessas controvérsias aí, que a gente concorda que há essa controvérsia. Mas também temos esse bom senso para a gente não também impor ao Rio Grande do Sul uma perda ainda maior. Eu agradeço as informações. Eu acho que só por esse item já teria valido eu vindo aqui para o tribunal, porque realmente essa questão não sou eu que estou dizendo, é a população que diz, né? Todas as pesquisas de opinião pública mostram que a saúde é um problema no Rio Grande do Sul. Tanto as pesquisas aqui no Rio Grande do Sul como as em nível nacional. E antigamente os itens eram muito próximos, a violência, o desemprego, a própria saúde, a educação, ficavam próximos. Qual é o problema? As pessoas se dividiram a população para apontar o maior problema. Hoje é um índice assim espantoso, chega a ser 70% de cada 10 entrevistados, 7 dizem que a saúde é o problema número 1. Então, realmente, essa é uma área que é a própria população que nos diz que deve receber a atenção prioritária do Estado pelo nível, né, de desestruturação que alcançou e que tem feito com que as pessoas que dependem do sistema público de saúde passem pelo calvário, né, quando precisam de um leito, quando precisam de um atendimento médico especializado. Então é importante saber que nós evoluímos nessa questão. Eu sei que a minha bancada do PDT na Assembleia, o deputado Mário Santos, teve uma participação importante nesse assunto, porque ele, como relator do orçamento, houve uma grande polêmica na época, inclusive com diminuição de recursos do próprio Tribunal, da Assembleia, do Ministério Público, do Judiciário, para fazer lá todo digamos, uma engenharia, né, política que permitisse que o orçamento do Estado finalmente destinasse os 12% como manda a lei para a saúde. Né? Então aquela posição política que a Assembleia adotou também foi importante para que nós pudéssemos chegar a esse patamar, que mesmo com essa polêmica aí das tais despesas controversas, o fato é que o Tribunal reconheceu, então, que nós finalmente alcançamos esses 12% da receita líquida tributária para a saúde. E eu tenho dito em todos os debates, e reafirmo aqui, que o meu compromisso é de manter esse nível de investimento, até em respeito à população que aponta a saúde como o seu problema número 1. Embora eu, como trabalhista, tenha uma prioridade, né, que é a educação. Embora a população possa, ela chamada a apontar o seu principal problema, em função das suas aflições, das suas angústias, né, aponte a saúde, eu acho que o administrador público tem esse dever de investir numa área que, para mim, é a base de tudo, que é a educação. Então, é uma prioridade que eu assumo. Eu sei que nós temos aí uma próxima pergunta que eu vou poder falar um pouquinho mais sobre essa questão da educação, né? Mas os desafios são grandes, eu já falei da segurança, temos aí a infraestrutura e os recursos, nós sabemos, não só são escassos, né, como são finitos. Então, esse é um grande desafio que o próximo governo terá pela frente, exatamente, né, atender todas essas demandas com os recursos que temos aí para investir, que estão na casa de apenas 5% da receita. Né? Significou o ano passado em torno de 1 bilhão e 400 milhões, né? E que é uma verba, né, totalmente incompatível com toda essa gama de responsabilidades que o Estado tem para enfrentar. Mas então, respondendo objetivamente, pretendo, no governo, continuar cumprindo, né, essa obrigação legal de destinação dos recursos mínimos de 12% do orçamento para a área da saúde. A próxima pergunta é sobre fomento à educação e pesquisa científica e tecnológica.
Novamente, na página 640 do relatório para a Secretaria das Contas do Governador de 2013, consta o seguinte: o artigo 236 da Constituição Estadual determina que o Estado deverá destinar, no mínimo, o equivalente a 1,5% da sua receita líquida de impostos próprios à Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, FAPERGS, para aplicação do fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. As condições e periodicidade dos repasses, assim como o gerenciamento e controle democrático das dotações previstas, foram disciplinados pela Lei Complementar 9.103, de 1990. No ano de 2013, a receita líquida de impostos próprios foi de 20,8 bilhões de reais. Portanto, o valor da aplicação mínima no fomento à educação e pesquisa científica e tecnológica, aqueles 1,5%, corresponderia a 312,6 milhões de reais. Com base na despesa liquidada total, a aplicação do ensino e fomento à pesquisa científica e tecnológica correspondeu a 28,8 milhões, representando 0,14% da receita, enquanto a Constituição Estadual determina 1,5%, o que equivaleria a 283 milhões de reais. A equipe de auditoria acrescenta ainda que se observou um crescimento significativo dos gastos nos exercícios de 2010 a 2012 e uma redução no montante aplicado em 2013, constatando-se que em nenhum exercício da série analisada, de 2006 a 2013, o percentual mínimo foi alcançado. A pergunta seria: eleito governador, qual a política adotada para o cumprimento a esse comando constitucional? Bom, nós vamos buscar cumprir. Agora nós temos uma realidade, né? Uma realidade que o próprio parecer do tribunal expôs, e a situação que nós estamos é essa. Quando se assume uma candidatura, nós assumimos determinados compromissos prioritários. E, como eu disse na pergunta anterior, reconhecendo que a saúde é o problema número 1 apontado pela população, nós temos um compromisso em função do que nós entendemos ser a prioridade, que é a área da educação. Então nós temos esse compromisso de dar prioridade à educação, de retomar as escolas de turno integral. Nós achamos que hoje já não há mais nenhuma controvérsia sobre a relação direta que há entre o número de horas que o aluno fica na escola, né, e a qualidade do ensino. Né? Nós não podemos continuar com essas nossas escolas convencionais. Né? Estão aí os exames que demonstram que, né, a péssima qualidade do nosso ensino, e a escola de turno integral é aquela escola que vai fazer com que haja a elevação do nível da qualidade do nosso ensino. Colares, quando governou o Estado, deixou aqui 94 CIEPs, com raríssimas exceções, como é o caso do CIEP de Canela, foram transformados em escolas convencionais de 2 turnos, e nós temos esse compromisso de retomar esse programa. Então, eu darei prioridade, no meu governo, ao ensino fundamental, à busca, né, a retomada desse programa das escolas de turno integral. Nós falamos aqui da segurança, do sistema penitenciário. Eu tenho um profundo convencimento, convicção, de que o CIEP, essa escola que nós implantamos hoje, num desses bolsões de pobreza, seguramente é um presídio a menos que nós vamos ter que erguer amanhã. Então a educação, para mim, é a base de tudo. O Brizola gostava de me dizer: Vieira, eu quero me inscrever no Guinness Book, me dizia, livro dos recordes, que eu duvido que um governador tenha construído tantas escolas como eu construí no Rio Grande do Sul. Se elas não tivessem cadastradas, se não houvesse esse registro histórico das 6.302 escolas que o Colares ergueu em apenas 4 anos de governo, não era de acreditar que em um período de governo se pudesse erguer 6.302 escolas como ele fez lá no final da década de 50 e início da década de 60. Então, se o nosso Estado ostentou durante muito tempo o honroso título do Estado com a melhor qualidade de vida do Brasil, foi por causa daquele plano de escolarização que o Brizola implantou naquele período. Muitas delas estão de pé até hoje desafiando o tempo.
Esses dias o prefeito ali de Barra Funda ainda trouxe uma, que era nas pequenas comunidades do interior que ele fazia, né? Levava escola lá para os grotões, trouxe uma e botou ali na beira da 386, que por coincidência se chama Rodovia Leonel de Moura Brizola. Então quem passa ali, tem as águas do Sarandi, o mineral Sarandi, ali passa Sarandi, à direita ali vocês vão ver aquela escolinha, né, que é um monumento àquele plano de escolarização. Então eu tenho como trabalhista, como lecionista, esse compromisso, que não quer dizer que nós não temos que perseguir essas metas, que não é nem meta, é uma obrigação constitucional. Está escrito na Constituição que tem que dotar a ciência e a tecnologia, a nossa FAPERS, desse 1,5. Mas eu estou vendo aqui que a distância é enorme. Teriam que ter sido 312 milhões e foram aplicados menos de 30%, menos de 10%. Então, é um grande desafio dentro da margem que nós tivemos, segundo as prioridades que nós vamos estabelecer para o nosso governo. Eu estou aqui sendo muito sincero, que a nossa prioridade absoluta, prioridade das prioridades vai ser na educação, vai ser na questão da educação, no ensino, na qualificação, e temos um grande desafio. Eu acho que o parecer deve ter avaliado a questão do piso, né, nacional do magistério, não sei se entrou nessa questão, mas eu tive acesso a alguns números que me deixaram muito preocupados. As informações que eu tenho é que você sabe que o governador está sendo muito questionado, porque entrou em juízo, arguindo a inconstitucionalidade, juntamente com outros governadores, do artigo 5º da lei, que é aquela que diz que a atualização do piso é feita pelo critério do Fundeb. Ocorre que o Supremo diz que é constitucional. Então nós estamos acumulando um débito com o magistério desde abril de 2011, que nós não pagamos uma lei que o Supremo diz que é constitucional. De abril de 2011 até dezembro de 2013, segundo o estudo da própria Secretaria da Fazenda que eu tive acesso, o passivo já é de 6 bilhões e 700 milhões de reais. E a previsão neste ano de 2014 é de mais 3 bi, em números, claro, redondos. Né? Então, o governo atual vai passar para os seus sucessores só na questão do piso, uma herança, um passivo de 10 bilhões de reais. Se somar isso, os saques dos depósitos judiciais e mais o caixa único, nós vamos a 20 bi, que é dinheiro. Então, essa é a situação, né? E aí vocês vão olhar para mim e vão dizer, mas tu está te candidatando a governador? Providencia a camisa de força aí. Porque realmente é um negócio, né? É uma situação terrível que nós vamos enfrentar. Né? Mas é a realidade que tem que ser enfrentada. Não dá para continuar administrando o Estado como se nada tivesse acontecendo. E a minha grande crítica ao Tasso, você sabe que nós participamos dos 3 primeiros anos do governo dele, né? Eu liderei o movimento dentro do meu partido para que nós saíssemos do governo e tivéssemos candidatura própria, porque eu tenho uma visão crítica a respeito da postura que ele adotou durante o seu governo. Se elegeu em primeiro turno com a tese do alinhamento das estrelas, que ia resolver os problemas, porque aqui é um governo do PT, lá um governo do PT, então nós vamos resolver. E realmente a solução passa por uma nova relação nossa com a União. Está aqui, está nos números, está comprovada a sangria que o Rio Grande do Sul está sofrendo. Isso nós não falamos na Lei Candir e não falamos no FPE, porque contra o meu voto agora se alterou a legislação sobre o Fundo de Participação dos Estados. E nós que já recebíamos um pouquinho mais de 2%, vamos receber menos de 2% agora, 1,9% no FPE. Então é sangria, 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 sangria. O Rio Grande do Sul só perde. A Lei Candir, na última década, 27,5 bi de prejuízo, de perdas não compensadas. E até hoje o artigo 91 do ato das disposições constitucionais transitórias pendente de regulamentação. Claro, o governo federal não tem interesse nenhum de regulamentar, porque na hora de regulamentar vai ter que nos passar o que nos é devido. Estão passando hoje de cerca de 140 milhões,
quando as perdas giram em torno de 2 bi. Então não tem interesse nenhum de regulamentar. E o que o nosso governador faz a respeito desses grandes temas? Que tipo de ação política tem havido em relação a isso? Então, por isso a minha cobrança não é fúria, né? É indignação. Eu acho que, como gaúcho, eu me sinto indignado em ver, né, o nosso Estado assistindo passivamente todo esse processo, né, de sangria, para usar a expressão da pergunta aqui, muito bem formulada, dos nossos recursos. Existe uma falsa ideia lá em cima de que o Rio Grande do Sul é um Estado privilegiado. Nós somos um Estado rico, quando os números demonstram que é um Estado passando por enormes dificuldades. Então essa política de Robin Hood, de levar os impostos que nós pagamos aqui para o Norte e para o Nordeste, tem que acabar. Porque o Rio Grande do Sul está precisando de recursos aqui para melhorar a sua infraestrutura, para atender a população com qualidade nas áreas essenciais, como a educação, a saúde e a segurança. Então essa postura, Ronaldo, é que eu acho que o próximo governador tem que ter, de bater na mesa, de buscar, né, o reconhecimento dos nossos direitos. É só mandar de volta para nós aquilo que a gente manda para Brasília, que nós estaremos com os nossos problemas resolvidos. Dá para continuar assistindo passivamente a esse processo de sangria, ou continuar dizendo que vai continuar sacando dos depósitos, que vai continuar tomando empréstimo, que o Estado tem que investir. Claro que o Estado tem que investir, mas não pode estar cavando cada vez mais fundo esse buraco. É como eu, pai de família, tenho 4 filhos, estou devendo um cheque especial, o gerente do banco me liga todos os dias, estourou o meu limite, e eu continuo reajustando a mesada do meu filho, continuo jantando fora todo fim de semana. É o que o atual governo está fazendo. Tem que ter um outro tipo de postura. É uma postura que faça com que o Estado enfrente essas questões, comece a escrever uma nova página, com austeridade, com eficiência, tapando o ralo do desperdício. Vocês que auditam as contas sabem que, infelizmente, nós temos ainda esse problema. Há pouco tivemos esse escândalo das obras na Secretaria da Educação. Tem que ter eficiência, rigoroso controle, austeridade. Isso tudo tem que partir de cima para baixo. Tem que ter uma postura do governador que passe para as secretarias, para as autarquias, para o mais humilde funcionário, que ele tem que economizar até no clips, porque a situação está de tal forma grave que daqui a pouco não conseguimos pagar a folha. E ninguém está criando alarmismo, estão aqui os números. A situação é realmente muito grave e assim tem que ser encarada. Por isso é que nós estamos aí nos apresentando aí para tentar nos credenciar perante a população gaúcha. E vocês são técnicos, são servidores aqui do tribunal, pertencem a uma elite, né, no bom sentido do funcionalismo, mas são também eleitores. Então fica aqui a minha mensagem como candidato, o meu pedido de voto para que nos ajudem nessa caminhada. Nós estamos realmente imbuídos dos melhores propósitos para inaugurar uma nova fase na administração pública do Estado do Rio Grande do Sul. E nesse sentido, a parceria do Tribunal de Contas vai ser muito importante. Né? Parceria que eu digo, evidentemente, é um órgão autônomo e assim tem que ser, né? Mas a atuação do Tribunal, eficiente como tem sido, né? Técnica, né? Vai ser muito importante, fundamental, para que a gente possa escrever uma nova página na história do nosso Rio Grande, encarando de frente esses problemas, recompondo a nossa relação, né, com a União, né, e começando a escrever uma história em que nós possamos recuperar a nossa capacidade de investir para prestar à população os serviços com um mínimo de padrão de qualidade que a população merece e exige, e é nosso dever prestar esses serviços com esse padrão de qualidade. Para isso nós temos que reorganizar o Estado e recuperar a nossa capacidade de investimento. Então, presidente, muito obrigado por esse honroso convite. Foi realmente para mim uma manhã assim, muito esclarecedora, e eu saio daqui ainda mais convicto, né, ainda mais seguro
né, do que nós temos que apresentar à população gaúcha, né, como um plano de governo para tirar o nosso Rio Grande desse atoleiro, né, em que ele se encontra. Esse estado é um estado que tem condições diferenciadas. A gente não quer ser melhor do que ninguém, mas que o Rio Grande do Sul é diferenciado, é. Agora mesmo, com a realização da Copa em várias capitais do país, os turistas estrangeiros que visitaram Porto Alegre e outras capitais foram os primeiros a reconhecer que aqui, né, nós temos uma situação diferenciada. E é exatamente essa capacidade de trabalho que caracteriza o povo gaúcho, esse empreendedorismo, né, essas condições que nos diferenciam, que nos permite enxergar o nosso futuro com muito otimismo. Eu penso, acredito firmemente que nós temos todas as condições de reverter esse quadro, e por isso eu me candidatei a governador do estado e peço àqueles que evidentemente não tenham ainda os seus compromissos, que considerem com carinho a possibilidade de, no próximo dia 5 de outubro, apertar o 12 lá na urna eletrônica. Muito obrigado. Sem esquecer do nosso candidato ao senador Lazier Martins, que é 1, 2, 3. Bem, a direção do SEAB agradece a presença de todos, em especial do nosso candidato que aceitou o convite. Vou aproveitar a oportunidade de passar alguns exemplares da nossa revista Achados da Autoria. Aqui nós procuramos trabalhar questões que resultam da nossa atuação direta enquanto professores e que podem, inclusive, trazer alguns subsídios na sua campanha. Muito obrigado. Tenham uma boa sorte e uma boa campanha. Muito obrigado. Obrigado, professor.